Está começando o documentário e no segundo episódio, Lula, o Presidente, iremos acompanhar passo a passo a trajetória de um presidente que veio da essência trabalhadora. Acompanhe. Já na região do ABC, Lula foi trabalhar como metalúrgico. Fez curso técnico como torneiro mecânico. Virou diretor do sindicato no início dos anos 70, por influência do irmão Frei Chico, que era metalúrgico e militante comunista. Lula gostava nesse período de dançar, de jogar bola, essas coisas, né? Ainda sem barba, Lula começava a ocupar espaço no sindicato. Antes da barba, o bigode. E um apelido que não pegou, mas que os velhos companheiros do sindicato não esquecem. No começo era Taturana, que tinha um bigode bem avantajado quando ele ainda trabalhava na Vilares e veio para cá. Quando as greves estouraram, Lula já era o presidente do sindicato. O líder sindical que desafiava os patrões e o regime militar. Dão hoje uma demonstração de que se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos do ABC. Foi num palanque montado num pequeno estádio em São Bernardo do Campo que os brasileiros conheceram Luiz Inácio da Silva, o Lula. Tá na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Era o final dos anos 70. O Brasil vivia sob a ditadura militar. Não havia eleições diretas para a presidência. Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, Lula levou a categoria à greve em pleno regime militar. A história de Lula começava a fazer parte da história do Brasil. E helicóptero rodando em cima da cabeça da gente, com metralhadora apontada para baixo, sabe? E a gente ficava meio emocionado por ver tudo aquilo e saber que lá em cima do palanque tinha um homem muito corajoso. Mas aqueles não eram tempos românticos. Naquele tempo não havia nada de romântico. Havia sangue, havia dor. Havia separação para sempre. Havia, sobretudo, dificuldade de encontrar um caminho certo e de ver a luz no fim do túnel. Nós todos andávamos à procura, à busca. Em 1980, Lula foi preso. O regime decidiu intervir no sindicato. Lula foi solto depois de 31 dias e recebido com festa na volta para casa. E vou continuar brigando para que os trabalhadores conquistem aquilo que eles reivindicavam e que o governo não entendeu patavina nenhuma. Pelo que nós podemos ver nas imagens, Lula sempre teve o espírito revolucionário, mas faltava o espírito político. Daqui a pouquinho, depois dos intervalos, voltaremos continuando o documentário. E continuamos com o documentário. Agora vamos ver um pouco a trajetória, a fundação e a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. Lula se aproximou de intelectuais e de brasileiros que voltavam do exílio com anistia. No início dos anos 80, liderou a criação do PT. Para surpresa de muita gente, Lula queria ser mais do que um líder sindical. Ele tinha uma tal desconfiança da política estabelecida, dos políticos dito, entre aspas, profissionais, etc., que eu não imaginava que ele fosse por esse caminho. A estreia de Lula como candidato aconteceu em 1982. Ele disputou o governo de São Paulo. O PT engatinhava e com uma plataforma radical, Lula tentava se diferenciar dos políticos tradicionais que disputavam a eleição. De camiseta, o Lula de 82 dava assim o seu recado no final do debate entre os candidatos daquele ano. Eu gostaria de aproveitar esses 5 segundos antes da Lei Falcão para dizer uma coisa que já tomou conta do PT. O nosso número é 3. Então, companheiro trabalhador, vote no 3, porque o resto é burguês. Lula perdeu a eleição, mas 2 anos depois, lá estava Lula no palanque. Ele liderou o primeiro comício da campanha que reivindicava a volta das eleições diretas para presidente. A mobilização pelas diretas já reuniu 4 milhões de pessoas em comícios com gente de todos os partidos. No palanque, Lula conviveu lado a lado com políticos experientes, mas a emenda das diretas não passou no Congresso.
A primeira grande vitória de Lula com o PT veio na eleição para a Assembleia Constituinte. Ele foi eleito o deputado mais votado do país, com 650 mil votos. O documentário de hoje encerra-se aqui. Voltamos na próxima semana, deixando aqui a mensagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Vou continuar brigando, primeiro, para restabelecimento da democracia desse país.